Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Daniele Lodete, estamos aqui para mais um podcast da Neuronutrição, onde a gente fala o que quer, mas tudo coisa sempre útil que você pode aplicar para a sua vida e com certeza ser mais saudável, mais feliz e mais contente. Bom, como não poderia deixar de ser, eu tenho aqui minhas convidadas de hoje, porque a gente gosta de falar de assunto que é novidade, polêmica, coisa que a galera tem curiosidade em saber. Então, é sobre isso mesmo que a gente vai falar hoje. Por isso que eu estou aqui com as minhas convidadas, doutora Germana Martiniano, que é médica do esporte. Ó, quantos 550 mil anos, ó, que conheço a doutora Germana. E a gente tem aqui a Rose Cordeiro, que é enfermeira, que agora também conheci hoje, mas a fofoca que já rolou antes do programa começar, nós já estamos aqui chicoteando o povo, que a gente gosta, né? Porque o tema de hoje, gente, tem assunto para nós falar bem e para nós xingar também. É um negócio muito amplo e eu acho que tem que falar o que é certo, né? Então, trouxe essas minhas duas convidadas maravilhosas que nós vamos falar o que é verdade, o que não é, e o resto vocês esqueçam porque é tudo mentira, viu? Então, boas-vindas para vocês, meninas, sejam muito bem-vindas. Os microfones e as câmeras são todos de vocês. Primeiramente, queria agradecer, Dani, pela lembrança, né? Como a Dani falou, a gente se conhece desde Fortaleza, desde antes de eu vir para cá, para São Paulo, a gente trabalhava junto, eu trabalhava na clínica dela, inclusive. E vim para São Paulo, né, para trabalhar com essas práticas integrativas, mas a gente sempre manteve o contato e acabou surgindo essa oportunidade da gente se encontrar novamente hoje para falar desse conteúdo muito importante para vocês. Eu quero agradecer também, estou super feliz de estar aqui. Estou animada aí pra gente, ó, chicotear. Hoje vai rolar couro voando. Aqui. Bom, gente, o tema é polêmico porque nós vamos falar, enfim, de injetáveis, soroterapia ou, inclusive, esses termos, né? As minhas convidadas vão falar realmente qual é o termo certo e também tem uma questão de preferência pessoal, né? Cada profissional, às vezes, tem a sua forma de chamar o protocolo. Mas a gente tem visto hoje muito que os injetáveis ou soroterapia, o que quer que seja, né? Que cada profissional chama, tem entrado bastante nos protocolos de tratamento. Então, seja, às vezes, emagrecimento, performance, modulação de dor, de ansiedade, melhora de qualidade de sono, só alguns exemplos, né? Então, existem hoje alguns protocolos de injetáveis que auxiliam no tratamento de todas essas situações e várias outras. Então, a pergunta é legal? Funciona? Não funciona? É coisa só para as pessoas gastarem dinheiro? Né? É um mundo tão amplo que eu acho que a gente ficaria aqui 300 dias falando sobre isso, mas a gente pode falar de uma forma geral, né? Eu tenho minha opinião sobre esses protocolos e é claro que agora eu quero ouvir a opinião de quem tem, porque eu sou só metida, né? Porque o negócio é via oral. Eu, nutricionista, é via oral. Eu não posso prescrever nada além disso. O médico faz a prescrição do que é injetável. Então, doutora Germana, ela prescreve. Rose sabe tudo de organizar. Inclusive, a Rose tem uma consultoria que vai implementar todo o processo, né? Desde interpretação do que o médico prescreveu até fazer a combinação correta dos nutrientes, das substâncias, qual a forma que vai ser administrada. Tem toda uma ciência por trás disso. Não é só vai lá, injeta vitamina C e vai para casa. É verdade. Não é assim, né, não, Rose? Não é. Tem todo um sistema de regulatório, de vigilância, de conselho, cumprir as RDCs vigentes, ir para essa parte burocrática para cumprir tudo dentro das regras, a prescrição do médico com segurança, com foco no paciente. Exatamente. E, assim, tem muito preconceito ainda em relação às terapias injetáveis, como você estava perguntando. Funciona, não funciona? Qual o termo adequado? Se a gente for ver, a medicação por via injetável não é uma novidade. Talvez seja uma novidade de as pessoas estarem vendo a utilização dela fora do ambiente hospitalar. Né? Mas, assim, você fazer uma medicação por via endovenosa já é uma coisa que a gente faz. Todo mundo, vou no PS, não, estava passando mal, fui no pronto-socorro para tomar um soro, para me hidratar, para fazer uma medicação para ter um efeito mais rápido. Então, não é novidade. A grande questão, talvez as novidades estejam acerca
do tipo de substância, que são substâncias que a gente está mais acostumada no nosso dia a dia, ou das vitaminas, né? Que a gente pode associar para fazer por via endovenosa. E pelo desconhecimento, muita gente acha que isso é charlatanismo, quando, na verdade, existe embasamento científico para a utilização dessas substâncias a depender da patologia com que aquela pessoa tem, né? Uhum. Então, por exemplo, né, aqui um exemplo bem comum, bem simples. Vamos fazer um exame de sangue, chega o paciente com uma ferritina 7, 8, 10, né, o estoque de ferro do organismo baixo. Aí a gente tem a opção de, vamos lá, prescrever o comprimidinho de ferro para tomar 30 miligramas de ferro por dia. Quantas semanas vai demorar para a ferritina subir? E aí a pessoa começar a ter melhora, porque essa ferritina baixa, ela vai trazer fadiga, né, falta de energia, de disposição, até mesmo dor de cabeça, enfim, é uma infinidade de coisas que uma ferritina baixa, a baixa disponibilidade de ferro no organismo pode trazer. Então, vou prescrever via oral, mas quantas semanas vai demorar para você fazer um estoque de ferro, né, sua ferritina subir? E tem a opção de fazer o ferro endovenoso, que aí você faz algumas aplicações, poucas, e já resolve aquela situação de uma forma muito mais eficiente. E é claro que isso tem que ser muito bem dosado. Quantos miligramas que vai passar, né? Qual é a diluição, quantos minutos de aplicação aquilo vai durar. Então, tem toda uma ciência por trás disso. Mas é um exemplo simples do que é uma terapia injetável, né, doutora Germana? Exatamente. E quando a gente vê, assim, existem até os diferentes tipos de ferro, por exemplo, nesse exemplo que você falou. Hoje a gente encontra a opção, às vezes, de você fazer... A gente está mais acostumado com essa forma que a gente faz algumas aplicações, que é um ferro que realmente demora um pouco mais para fazer o depósito. Mas hoje existem algumas medicações que é como se ele fosse 10 vezes mais potente nessa reposição, que você faz um tratamento completo, se resume a você fazer uma bolsa com essas medicações, mas, assim, esses outros tipos de ferro, né? E... Também tem a parte até que você falou aí de fadiga, indisposição. O ferro também é muito importante nessa questão de estética, né? Cabelo, unha. E a pessoa não vai, de uma maneira geral, provavelmente, digamos assim... não vou morrer porque eu estou com ferro baixo, um exemplo. Mas quando você coloca essa questão de o cabelo não está saudável, a pessoa está se sentindo um pouco mais cansada... E vai demorar 3 meses para poder conseguir melhorar a sua saúde quando você tem a opção de fazer por via endovenosa. Tem que ter cuidado, porque, assim, tem paciente, a Rose vê muito isso na enfermagem. Pode falar um pouquinho mais da experiência dela. É muito reativo. Tem paciente que aguenta na diluição com soro de 250, de 100, mas tem paciente que tem que ir para a bolsa de 500. E lá naquele gotejamento lento, fica lá 2 horinhas, aí controlando com água de coco e fechando equipo. E aí toda hora comunicar ao médico de como ele está se sentindo, porque sempre tem nessa prescrição do ferro que você deu o exemplo, geralmente uma prescrição que o médico o paciente vai 4 vezes, né? Uma vez por semana, e volta depois para o laboratório para dosar, para depois voltar para o médico de novo. Então, esses cuidados a gente também tem que prestar atenção. Na forma do ferro, a diluição. Sim. Por exemplo, eu tenho uma paciente que, ao fazer os exames de sangue, nós percebemos uma deficiência de ferro bem intensa. E eu encaminhei para o colega médico e ele fez a prescrição do ferro endovenoso, né, para essa paciente. E ela me ligou, Daniela, eu fiz a reposição de ferro e hoje eu estou com muita dor de cabeça. É algo que pode acontecer nessa situação. Tem que ver nessa questão da diluição, o tempo que correu esse ferro, se ela tomou alguma medicação. Todos esses detalhes fazem muita diferença, né? Por isso que é importante uma anamnese bem detalhada. Isso eu e a Germana, a gente se comunica o tempo todo lá no setor. O nosso setor da clínica é um serviço ambulatorial, né? Não é um serviço hospitalar. Mesmo sendo um serviço ambulatorial, a gente deixa o serviço todo estruturado para a segurança do paciente. Então, a gente tem carrinho, desfibrilador, o carrinho com as medicações emergenciais. Por exemplo, o ferro, ele é muito reativo e tem muito paciente que apresenta alergia. Então, você tem que ficar ligado. Monitorando. Então, provavelmente, esse caso que você relatou, provavelmente tem que ver a diluição e o tempo de gotejamento. Foi uma entrada muito rápida, excessiva de ferro no organismo.
Exatamente, Eu né? falei pra ela isso. Exatamente. Aham. E às vezes só em o fato de, por exemplo, ter um profissional, porque às vezes o médico se capacita muito, se capacita muito, se capacita muito e a equipe não acompanha. Mas isso é uma coisa que talvez se a enfermeira dele soubesse que, vamos fazer mais lento, ou então vamos diluir mais. Na primeira infusão, por exemplo, se fosse lá na clínica, a gente já adaptaria para a segunda infusão ser feita de uma maneira diferente. Bem Ou mais personalizado, diluído, né? É. porque é exatamente para minimizar os riscos e a experiência do paciente também ser, vamos dizer assim, a melhor possível. A gente sabe que ele está fazendo um tratamento e às vezes você pode ter um mal-estar em relação a um tratamento, mas se tem como você minimizar ou com que ele não tenha esse tipo de queixa, por que não tentar fazer e adaptar? Aham. Então, o setor de enfermagem tem que estar muito ciente, até inclusive, de qual é o papel daquele nutriente no organismo, Exatamente. qual a reação adversa que o paciente pode apresentar. Exatamente. E ao observar, já falar com o médico para poder tomar providência e contornar aquilo ou não acontecer na próxima aplicação. Né? Não é Exatamente. coloca aqui, tchau, vai para casa. Não. Né? Exatamente. E todo mundo fazendo uma coisa Você igual. tem que mesmo monitorar esse protocolo. paciente quando ele chegar em casa. Você chegou bem, você está apresentando algum efeito, algum sintoma. E no dia seguinte também, como você dormiu. É todo um acompanhamento, né? Você está fazendo uma medicação na veia do paciente. Sim. E às vezes, assim, Rose, você trabalha enfim, com vários médicos, implementa esse sistema em várias clínicas. Às vezes você se depara com uma prescrição de uma coisa que não combina com a outra. Sempre. Vem um ferro misturado com tal e tal e tal Uhum. coisa. Então você vê que o médico prescreveu algo que vai ter interação. Quando você for aplicar aquilo no paciente, não vai dar muito certo, né? Isso é muito importante que o enfermeiro, a pessoa que está lá com a mão na massa, entenda. Sim, né, é muito Rose? importante. Eu sempre falo que a gente, na enfermagem, precisa ter, que trabalha com as terapias injetáveis, ter noção mínima de bioquímica e de farmacologia. Não Sim. tem como só você saber funcionar. Porque muitas vezes eu pego prescrição de algum médico que pede para o paciente ser atendido lá na nossa clínica e eu preciso comunicar no WhatsApp. Doutor, é realmente isso? Eu sei que não é, mas eu não posso ir contra uma prescrição, eu não posso deixar de cumprir a prescrição do médico, né? Então, por exemplo, quando tem ferro ou muito ativador de neurotransmissor, que eu sei que o paciente vai ficar um pouco agitado, não vai dormir cedo, eu intercalo. Então, hoje você vem fazer só o ferro, você não vai misturar nada aqui. No dia seguinte, você vai vir fazer, ou na semana seguinte, ou eu dou um dia de pausa, você vem fazer a outra bolsa de soro que o doutor prescreveu. Eu não vou poder fazer tudo juntos. E eu sempre falo para eles, né? Porque o paciente, ele é muito imediatista. Em São Paulo, todo mundo quer fazer tudo no mesmo dia e na hora fazer o soro em 30 minutos. Eu falo para eles, eu não vou fazer o seu soro em 30 minutos. Primeiro que eu não quero que você tenha efeito esperado, não passe mal. E segundo que eu quero que você faça o tratamento por completo e que você lembre de mim feliz. Com carinho. Não lembre de mim me odiando. Então, não vou fazer o soro em 30 minutos. Da mesma forma que eu me preparei para administrar a medicação em você, eu quero que você se prepare para receber o tratamento também, que isso é muito importante. Porque, de acordo com o tratamento, são etapas, não vamos pular ela, né? Então, eu tenho esse acordo com o paciente. Então, o que eu faço? Eu vou administrando aí com ele. Eu venho e faço num dia uma coisa, no outro dia outra coisa. Eu vejo o horário, por exemplo. Se é ferro e ativador de neurotransmissor, você não vai vir fazer da noite. Você vai vir fazer no meio da tarde, senão você vai ficar muito agitado, você não dorme. Todos esses detalhes, sabe? Sim. É algo bem específico e tem que conhecer Tem que o caminho conhecer. bioquímico daquelas substâncias Exatamente. que estão sendo administradas. E aí, né? o que está dentro da bolsa, automaticamente você já vai falar para o paciente: olha, tem um ativo que a doutora prescreveu, que vai te dar esse efeito. Aí eles perguntam: mas para que serve cada ativo desse? Eu não posso falar na linguagem da Germana. A Germana já deu uma aula no consultório. A consulta da Germana dura de 1h30 a 2 horas. Já deu uma aula no consultório. PowerPoint. Às vezes eu abro mesmo os PowerPoint das aulas. Aí eles saem de lá da porta. Mas para que a doutora prescreveu tudo isso? Você pode me falar o que é cada ativo? Então, se eu não souber e adaptar a linguagem para ele, ele não fica. E aí, como que eu falo para ele? Você não pode fazer tudo no mesmo dia. Você vai para uma guerra, você mata todo mundo no mesmo dia? Não tem como. Cada soldado, cada ativo tem a sua função. Ainda mais a gente que trabalha com vários tipos de pH, todos esses detalhes. Sim.
Mas a gente acaba se comunicando o tempo todo, né, Gê? E se complementando o tempo todo. Mas esse papel da jornada do paciente pós-consultório e a enfermagem saber com o médico essa rotina bioquímica e farmacológica faz muita diferença. Aham. Então, doutora Germana, a gente pode dizer que a terapia injetável, ou até você pode me falar como prefere chamar, é algo que é um recurso que, quando bem usado, é muito bom, né? Colocamos o exemplo simples do ferro, mas, por exemplo, o indivíduo que está com uma crise de ansiedade, né? Pode-se administrar algumas substâncias que vão aumentar a neurotransmissão de GABA, baixar a norepinefrina, dar aquela relaxada, ou então sintoma depressivo, tentar estimular, aumentar a velocidade de produção de serotonina para tratar melhor aquele sintoma. Então, uma coisa, um efeito pontual para você acelerar o resultado, eu acho que é um recurso que é bem interessante, mas tem que ser muito bem utilizado, né? Sim, não só pontual. Acho que talvez, dependendo do perfil do paciente ou da urgência da melhoria das queixas, como o ferro, por exemplo. Às vezes, ele fazendo por via oral, ele consegue em 2, 3 meses conseguir repor os estoques, né? Às vezes, mais do que isso para conseguir tratar se for uma anemia mais severa. E quando a gente faz por via endovenosa, o que acontece? A gente pode, nem sempre você vai usar também só a via endovenosa. Sim. A gente vai associar e intercalar a via endovenosa com a via oral, inicialmente a via endovenosa, para ter aquela resposta mais rápida e depois você meio que deixa a dose de manutenção para... Já tirou um pouco mais daquela urgência, então vamos corrigir mais lentamente, mas o paciente já começou a perceber a melhora. Por isso que a gente, como a gente interpreta que isso é um tratamento, a gente não gosta nem de chamar de soroterapia. Porque no popular acaba que está ficando um pouco pejorativo, sabe? Sim. E a gente não gosta nem de falar de, sei lá, protocolo de injetáveis. Porque protocolo também dá a ideia de ser uma coisa muito fechada. Ah, isso aqui para todo mundo. Então, é protocolo de emagrecimento, é aquele protocolo de emagrecimento. Para Germana, para Rose e para Daniela, apesar de serem seres diferentes, a fisiologia ser um pouco diferente por causa da individualidade e a bioquímica, mas vai ser o mesmo protocolo para todo mundo. Tanto que, assim, a gente considera, a gente até chama, né, o plano de tratamento de injetáveis, assim, de terapias injetáveis, porque não deixa de ser um tratamento médico. Mesmo que você não tenha uma doença grave, né? Tá, naquele momento, o organismo precisa de um empurrãozinho para alguma coisa que está bastante sintomática ou que o organismo esteja com dificuldade de lidar, né? De repente, uma cicatrização, enfim, uma imunidade muito baixa, uma vitamina D muito baixa. E o poder do nutriente é muito grande, gente. Você olha, hoje em dia a gente vê diversas medicações para tratar, sei lá, vamos até dor, né? Se a gente for ver. Hoje em dia o pessoal fala muito no meio médico, quem trabalha com dor, quer trabalhar com ketamina EV, com essas medicações que vão agir lá em receptor de glutamato, né? Mas tem um trabalho que eu acho ele o máximo, que ele compara dor no pós-operatório, o efeito da ketamina com magnésio endovenoso. E a conclusão que ele chegou é que o efeito do magnésio endovenoso, ele tem um efeito de analgesia semelhante à ketamina. E é uma substância com bem menos efeito colateral, vai dar aquele efeito de sedação, relaxamento. Então, assim, a gente sabe que por agir em receptor de glutamato, né, que quando ele vai fazer lá aquela balancinha com GABA, então vai ajudar o paciente a dormir melhor, vai deixar ele mais relaxado, vai melhorar com as queixas álgicas. E para ansiedade, depressão, então, assim, tem substâncias que não são medicações, né, são suplementos, né, nutrientes, que vai ter um efeito terapêutico e agudamente, sei lá, às vezes chega um paciente, nossa, essa semana está muito estressante, será que a gente não conseguiria fazer alguma coisa para eu ter um pouco, tipo, uma otimizada no efeito da minha medicação? E aí, pontualmente, a gente também pode fazer, sem ser uma coisa sequencial, um soro para melhorar aquela questão, né? Não estou conseguindo dormir, ou estou me sentindo muito cansado, tenho várias reuniões, não estou produzindo no trabalho. E aí você faz a intervenção, que é o conjunto, né? Estilo de vida, Sim. a parte oral e dá o plus, que é o injetável. Então, é um recurso que
Enfim, a gente precisa, quando bem usado, é um recurso muito bom. Sim. Tem que fazer, tem que pensar direito, prescrever direitinho e ser muito bem executado, né, Rose? É o trabalho aqui em equipe, Exatamente, né? Eu sempre falo que a soroterapia te dá a sensação que é a mesma coisa para todo mundo. E nem tudo que é muito também é bom. Você não, Sim. de repente, você não precisa suplementar a vitamina. E você está suplementando vitamina para quê? O seu nutricionista está pedindo, o seu médico está pedindo. Quem está pedindo para você suplementar vitaminas? Né? Então, tudo que é muito também, a gente precisa prestar atenção. Sim. E a terapia injetável não deixa de ser uma nutrição parenteral. E que a gente utiliza as vias de administração, endovenosa, intramuscular, subcutâneo, intradérmico. O pessoal da estética acaba utilizando muito essa parte subcutâneo, intradérmico. A gente que tem essa área mais científica, medicina, nutrição, acadêmica, tem que vir passar em consulta para escolher qual via que vai suplementar. Se é intramuscular, se é endovenoso, como que vai manter no oral. É um trabalho multidisciplinar. Não dá para o paciente, por exemplo, chegar lá e falar assim, a gente pega isso na clínica, eu quero fazer um soro. Aí tem o soro da beleza? Não tem o soro da beleza. Aqui tem uma médica, tem uma equipe multidisciplinar. Se você quiser passar em consulta com a doutora Germana, será muito bem-vindo. Qual que é a sua queixa principal? É o soro da... Tá tendo queda capilar, é isso? Eu tô tendo queda capilar, preciso fazer o soro da beleza. Mas precisa investigar o que é, né? Sim. Então, precisa tomar esse cuidado, né? Mas isso também tem, por exemplo, que lá nos Estados Unidos existem... Vamos dizer, as clínicas de soroterapia mesmo, que você chega lá, É é um como menu. se fosse... O cardápio. Lá você Gente, encontra, a tem pessoa que escolhe como ela clínicas. quer? Exato, você chega lá e tem Que um medo. glutátium EV. Não é isso. Quando você estuda um pouquinho de bioquímica, dá até o medo. Você, eu quero fazer um soro de vitamina C, eu quero fazer um soro de glutátium, eu quero fazer sei lá, uma PQQ, uma coisinha que 10, você só chega, sai passando lá, tipo, eu quero esse, aí tem um menuzinho, tipo restaurante. Sim. Se eu acrescentei o item A, o item B, o item C, e a sua conta vai aumentando, no final das contas você aperta o Carrinho. OK, e eles vêm uma enfermeira com que você selecionou para fazer, e ela vai aplicar, se for IM ou se for EV, e você escolheu o que você acha que você precisa. O que eu acho que eu preciso. É. Gente, Então, é por isso que eu acho que também tem essa questão da soroterapia e um pouco da banalização de algumas pessoas acerca dessa prática, sabe? Pois é, porque alguns pacientes meus, né, já fizeram alguns protocolos, e aí eu vejo que tem alguns, né, falando, o protocolo, esse nome já irrita nós, né? Protocolo de emagrecimento. Então, ele vai lá, faz 1, 2 aplicações com um pouquinho de cafeína, PQQ, carnitina. Nós sabemos que são substâncias que entram ali no processo de queima de gordura, mas será que você fazer 3 aplicações, você vai emagrecer? Porque é algo que, para mim, tem que ser cuidado de forma crônica. Vou utilizar coenzima Q10 EV, beleza. Mas a coenzima Q10 é algo que tem que ser usado de forma contínua para você colher o efeito lá na frente. A L-carnitina também. Então, eu me pergunto se algumas coisas que estão sendo utilizadas são realmente indicações que têm uma eficácia terapêutica ou se está havendo a venda de um protocolo que entendemos que coenzima Q10 e carnitina são importantes, mas será que se fizer 3 aplicações em endovenosa, pronto, emagreci 3 quilos na semana? Às vezes, depende, por exemplo, tu estava falando aí eu me lembrei, depende do contexto, tipo, quem, o que e quando. Da carnitina especificamente, tem um trabalho em esquema de spa. Por que eu digo em esquema de spa? Porque é um trabalho curto de 7 dias, que é mais ou menos aquele período, né? A pessoa está ali de férias, vai no spa ficar 1 semana, 2 semanas para tentar emagrecer e tal. E nesse trabalho eles fizeram carnitina endovenosa. Aí tu falou e eu me lembrei agora. E aí só que eles faziam todos os dias, certo? Por esses 7 dias, os pacientes faziam uma dieta que era uma dieta de 500 calorias e faziam exercício físico
de baixíssima intensidade, já que eles estavam praticamente Na restrição calórica, na né? restrição absurda de calorias. Então, era um exercício, eles faziam de 1h30 a 2, mas tipo uma caminhada. Sabe quando você vai ali no parque, vou caminhar, passear, naquele esquema de passeio? Pronto, 2 horas dando uma caminhada. E no grupo que fez com a suplementação endovenosa de carnitina, com outro que fez só o placebo, eles realmente, por essa questão de ativar mais queima de gordura, eles perderam quase 2 quilos a mais nesse período de 7 dias. Então, agudamente, ela pode até funcionar, mas assim, Sim. qual é o contexto? Como que está a dieta desse paciente? O que ele está fazendo? Está fazendo ou não exercício físico? Que é a questão do conjunto, né? Que é aquela questão de não basta também fazer o injetável de qualquer maneira, porque otimiza a queima de gordura. Você tem que ver em que situação ele vai se aplicar, o que o paciente vai fazer em termos de obter o resultado dele, porque emagrecimento, o que ele vai fazer de exercício físico, quanto, por quanto tempo, como que vai estar a dieta, e a partir daí você escolher o que você quer fazer de injetável. Então, quando bem utilizado, prescrito dentro de um contexto, já tem relevância científica na prescrição. Agora é um conjunto de fatores, não é o soro salvador da pátria para você ficar lá deitado sem fazer nada, né? Exatamente, que todo mundo vai fazer daquele mesmo jeito, aquele mesmo protocolo, e vai funcionar da mesma maneira para mim que não estou fazendo dieta, ou para você que está fazendo dieta, mas não está fazendo atividade física, ou para ela que está fazendo dieta, atividade física e o sono. Então, assim, ele vai. Você tem que ver mesmo a individualidade, o que você quer, quem, por isso, o quem, o que, o como, quando, onde se encontra. Acho que comercializou essa questão da soroterapia e esqueceram a medicina de fato, entendeu? Sim. Então, fica naquela questão imediatista, né? Então, hoje mesmo eu recebi no WhatsApp de uma clínica, tá faltando tantos meses para acabar o ano, vem fazer o seu combo verão, tantos soros, R$1.500. Aí eu fico me perguntando, gente, R$1.500 para fazer 10 sessões de soro, onde é que essa pessoa comprou isso, né? E a gente, como tem clínica, a gente compra num fornecedor de qualidade. Para nós, o que conta é qualidade, não é preço. Então, a gente paga caro para ter o resultado, para ter qualidade. E a gente acompanha isso com os exames. Então, eu acho que banalizou muito essa questão também de ter muita farmácia de injetável, que fornece muito ativo fácil para todo mundo, até para paciente. As pacientes não sabem o que estão fazendo, compram também. Então, hoje mesmo a gente atendeu um paciente lá na clínica, 3 meses de bariátrica de uma colega nossa, que ele tá com dormência no braço, tá com dificuldade de andar, todo descompensado o menino tá. E ele fez uma prescrição longa, inclusive o médico cirurgião dele falou que ele não precisava tomar nada, que era só fazer a cirurgia. Ô, Jesus. E assim, ele chegou muito descompensado. E eu falei para ele. Na verdade, exatamente. Acho que ele está fazendo aquela neuromiopatia da vitamina B12. Sim. Aí ele falou assim pra ele, eu vou ter que ficar tomando vitamina, porque ele acha que tem só vitamina ali, né? Ele falou, ter que ficar tomando só vitamina a vida toda, Rose, e não sei o quê. Eu falei, olha, eu acho que agora que terminou essa fase aí de apagar o incêndio que a sua médica prescreveu, volte com ela. Mas pela nossa experiência, você vai precisar de um endocrinologista, de um nutrólogo, de um nutricionista, de um físio, de um educador físico. Para chegar a dezembro, você conseguir ficar 100% lá com a tua família. Mas ainda falei para ele hoje, nesse momento, se eu fosse você, procuraria um bom nutricionista para te dar um acompanhamento, porque não adianta você estar só tomando na veia, tomando vitamina na veia, né? Porque ele fez a bariátrica, mas a cabeça dele ainda funciona muito como obeso. Você vê que ele tá lá o tempo todo querendo comer besteira. Aí, quando ele ficou lá comigo esses dias, eu meio que dei uma cortada, né? Mas não foi feito um acompanhamento adequado, né? Até falei que ele precisa fazer todo esse combo. Falei com a médica dele também. Porque senão não adianta. Aí, esse paciente pode falar, eu fiz esses injetáveis lá, não resolveu nada. Aí, isso é um problema. Sim. Eu tenho bastante complicação com o paciente bariátrico. São pacientes que eles fazem a cirurgia, perdem o peso e recebem uma orientação, que é igual para todo mundo. Tá aqui o seu polivitamínico, tome 1, 2 por dia e vai viver sua vida. E ele vai usando aquele polivitamínico que é geral, que é igual para todo mundo, com dosagem. Quase nada. Que as dosagens são, para mim, são péssimas para um indivíduo bariátrico. E para quem fez um bypass, então, que, né, ninguém considera
ou endovenoso, ou meio sublingual, outras formas de você absorver o nutriente que não a via oral lá no intestino, porque fez uma bariátrica. Então, eu percebo que é muito mal acompanhado. Eles são acompanhados, talvez, no primeiro ano, no primeiro 6 meses, e já estão há 10, 15 anos no pós-bariátrico, tomando aquele polivitamínico. E quando você vai ver o exame de sangue, não tem uma investigação de um zinco, de um ferro, de uma B12, de uma homocisteína. É uma coisa assim que eu me preocupo, porque quanto mais o tempo vai passando após a cirurgia, mais problema você vai ter. Porque você vai tendo mais dificuldade para absorver, tem um envelhecimento, tem um somatório de má nutrição. Então, o corpo ele vai começando a acumular problema, porque existe uma deficiência nutricional absurda, que acha que vai tomar um polivitamínico uma vez por dia, e quando ele toma, porque quando ele não está sentindo nada, ele acha que está tudo bem, não tem que tomar nada. E aí são pacientes extremamente malnutridos. E aí eu gosto dessa ideia do injetável para você faz lá um momento em que você consegue resgatar bastante os estoques dos nutrientes, mas depois tem que ser recalculada a suplementação. Exatamente. Qual é a dose do oral que você vai ficar? Vamos fazer um sublingual, vamos fazer de que forma? De tantos em tantos meses tem que fazer o exame para ver se tem que fazer um injetável ou só manter o oral. Então, é um paciente que tem que ser acompanhado de perto a vida inteira. Os meus pacientes, eles têm muito problema, os bariátricos, porque o protocolo é muito assim, ó, vamos todo mundo igual. E aí eu gosto da ideia do injetável para esses pacientes. A gente atende bastante pós-bariátrico lá na clínica de colegas, né? E a gente faz acompanhamento, termina e manda para eles. Uhum. E se você for ver, tem muita queixa que o paciente nem sabe, ou patologia, que o paciente nem sabe que aquilo ali é decorrente de déficit de vitamina porque fez cirurgia bariátrica, ou, na verdade, porque tem o déficit de vitamina por X, Y ou Z. Uhum. Você pode ter cegueira por déficit de vitamina A, por exemplo, ou vitamina E. Você pode ter cardiopatia e ICC, que a pessoa passa a vida inteira sendo tratada com ICC e às vezes é um déficit de selênio. A própria anemia, você fica dando ferro ao paciente a vida todinha, às vezes ele está precisando de um cobre, mas nunca ninguém pediu um cobre para ele, como que você vai saber que não é o ferro que... Ah, não, nossa, doutora, mas eu tomo ferro e não resolve nada a minha vida. E fica ali o paciente, então, assim, às vezes a gente também não... E muita gente, assim, como não são coisas que a gente vê... tão ativamente na faculdade, não sei como que é a grade hoje, mas eu tive a oportunidade de ter uma disciplina de nutrologia na faculdade, que na minha época não tinha, e mesmo assim, muita dessa questão de déficit de nutrientes, por carência mesmo, a gente não tinha tanto contato, só das coisas mais básicas. Basicamente, você fala em déficit de nutriente bariátrico, o pessoal lembra de vitamina D, de ferro, de vitamina B12. Quando tem uma pessoa um pouco mais alerta, a pessoa fala de zinco. E o resto? Nossa, e o complexo B? Me dá pânico. E o resto? Porque o pessoal só vê a B12. E o resto? Não dose uma homocisteína, né? Que é básico. Inclusive, eu sempre cito esse artigo. Tem um artigo que ele questiona as DRIs, as necessidades diárias recomendadas de complexo B para o cérebro, especificamente. Então, ele coloca, gente, como que é 2 miligramas de B1, B2... Se a quantidade de rotas bioquímicas que as vitaminas do complexo B entram são absurdas. Essa DRI não está certa. O parâmetro, né, o grupo, as pessoas que foram estudadas para determinar as necessidades de nutrientes não são pessoas da vida normal, não é a nossa rotina. Então, eu fico muito preocupada com o descaso que se faz com vitaminas do complexo B. Primeiro porque no exame de sangue ninguém pede B1, pede B12, ácido fólico e tchau. As outras ninguém dosa. E outra é que esse polivitamínico geralzão traz quantidades ridículas. E aí o paciente, muito comumente, ele tem falta de atenção, alteração cognitiva, alteração de humor, alteração de sono. E esse desequilíbrio de vitaminas do complexo B, não só a B12, é algo que traz muita alteração nesse sentido. E passa batido. Não, a sua vitamina B tá... A B12 tá ótima. Só falam isso. Eu digo, mas as outras, gente, né? Não, inclusive, tem assim, os injetáveis, quando você vai ver, vamos dizer assim, os tipos de injetáveis que a gente encontra, as ampolas. Tem alguns complexos B que tem um com o nome X, tem outro com o nome Y, tem um outro com o nome Z. Tem uns que são
as vitaminas do complexo B numa dosagem um pouco maior, que é exatamente o que a gente usa quando a gente quer uma maior biodisponibilidade do ponto de vista de sistema nervoso central. Exatamente porque tem uma demanda maior quando você está pensando em cérebro mesmo. E uma biodisponibilidade que atravessa mais fácil a barreira hematocefálica, porque tem algumas vitaminas B12, por exemplo, que tem um pouco mais de dificuldade, né? Ô, Dani, você falou que você pega lá os pacientes com um monte de PQQ, coenzima Q10, L-carnitina. E a vitamina D? Me conta. Jesus amado. 30 tá bom. No exame de sangue tá 30, não precisa tomar. Vai 30 só pra estar vivo, né? 30 no exame de sangue é pra tô vivo, beleza. Mas não é pra você achar normal 30. E outra, o parâmetro de referência, o laboratório coloca de 30 a 60. Não quer dizer que aquilo é ideal. Aquilo ali é a média das pessoas. Exato. Mas não é o ideal para você. É igual a homocisteína. Eu sou louca com o exame da homocisteína. Tem parâmetro laboratorial que coloca homocisteína até 19. 25. Eu já vi 25. Nossa, agora eu tive nervosa mais ainda. Como até 19? Você vai pegar os estudos que são né, prospectivos de observação. Homocisteína acima de 10 já está relacionada com aumento de risco de demência. E o Henrique, quando eu conheci ele, falou, não vou namorar com você, a sua homocisteína é 39, horror. Bom, a gente vai começar a namorar mês que vem, ele infarta. Só depois que for melhorar esse exame aqui, que não tô gostando dessa homocisteína. É 39. Tava liberando o infarto, a pessoa não sabe. Não, mas meu colesterol tá baixo, não sei o quê. E... Ele mandou o exame pra mim. Olha, meu amor, não, porque a gente não vai lá. Olha meus exames como estão bons. Eu manda pra mim. Aí eu olhei e eu falei... horríveis ele, mas o meu LDL tá bom. Eu digo, eu falei brincando, eu nem sabia que ele tinha dito isso. É porque é o que a pessoa, ela é ensinada a olhar. Que o colesterol tá bom e a glicose nem tá boa. A glicada dele tava 5,8, é horroroso. É todo desconfigurado. A treva, ele. Né? Mas agora é bem organizadinho. Então, primeiro que olha essa molécula de colesterol como algo ruim. O colesterol é o que vai me matar. O resto nem dou bola, não faz diferença. Então a pessoa tá à beira da cova e acha que tá plena, morreu porque foi um azar. E na verdade, gente, assim, não é o tema daqui, né? Mas a gente também não é para ter medo do colesterol em si. Porque se não tiver colesterol, a gente não tem vida. A gente não tem hormônio, a gente não tem vitamina lipossolúvel. Alguns sistemas de defesa estão relacionados com ele. Então, assim, não dá para não ter colesterol. O problema é se você tem aquele LDL, que é o LDL que oxida, né? Que é uma parcela do LDL, do colesterol. Mas aí é um tema que, se duvidar, dá uma noite de discussão só de colesterol. Já, produção, nós vamos ficar aqui gravar outro emendado. Trouxe uma roupa para mudar, para fingir que é outro dia? Trouxe. Nós estamos muito preparadas. A gente é muito profissionalismo. Eu falando agora do colesterol, porque a fofoca ela vai emendando. Talvez, veja se você concorda com o meu raciocínio. Muitas pessoas hoje usam estatina, né, para baixar o colesterol. Infelizmente, muitas vezes para mim não era necessário, mas enfim. E aí a gente sabe que utilizar a estatina para baixar a produção de colesterol também diminui a produção de coenzima Q10. Exatamente. Seria uma indicação, talvez, fazer um injetável de coenzima Q10 para fazer um pool e aí você ficar fazendo a manutenção oral, ou mesmo agora já tem coenzimas Q10 super modernas, né, que a gente pode fazer sublingual, ou mesmo que atravessam ali o intestino, vão para a circulação, para a grande circulação mais fácil. Então, seria um raciocínio de indicar uma coenzima Q10 injetável, por exemplo, Germana? Sim, inclusive tem muito paciente, às vezes, que tem miopatia, começa a tomar a estatina, né, e fica com aquela dor muscular, às vezes nem associa a medicação, com as pernas mais cansadas, pesadas, e quando você vai ver, é só por esse consumo da coenzima Q10 e acaba o músculo em sofrimento mesmo, sem conseguir produzir energia adequadamente. É só você associar, mesmo às vezes por via oral, não sendo a melhor absorção, mas só um pouquinho de você colocar, às vezes o paciente ele já melhora bastante dessas queixas. Tanto que a indústria, daqui a um tempo, vai sair alguma forma de apresentação da estatina, com certeza, que vai vir junto já casado com a coenzima Q10. Mas demoraram já. Então, até eu não entendi, eu acho que talvez eles não conseguiram estabilizar alguma coisa assim, porque faz tempo que eu digo isso, daqui uns dias vai sair alguma forma de apresentação, e aí a gente vai começar a escutar mais da coenzima Q10, porque vai sair junto com alguma medicação. Que nós falando não dão tanta bola, né? Quem é mais cético com, vamos dizer assim, com os nutrientes, com
os suplementos, com essas coisas, acha que não... É que nem a vitamina D com vitamina K. Sim. Antigamente, todo mundo, nossa, mas vitamina K, não sei o quê, porque a pessoa vai sangrar de estar tomando, né? A K que eu tô falando da K2. E aí só foi começar a sair uns suplementos que associava magnésio, vitamina D, vitamina K2, que o pessoal começou a falar, nossa, mas a vitamina K, vitamina K, vitamina K. Então é uma questão de tempo mesmo. Sim, e a gente já Mas aí reclamando desses cálcios horrorosos do tempo do ronca há 200 anos, né? É. Só cálcio, citrato de cálcio. Só. Como? Cadê as outras coisas que o osso precisa para pegar esse cálcio e utilizar do jeito direito, Exatamente. né? Pois é, gente. A gente tem tudo ranço de um monte de coisa. Outra coisa também que... Bom, com a minha área neuro, né, gente? Não é à toa que é o nome desse podcast. Eu sou muito simpática também a protocolos, né? Não vamos falar protocolos. A opção de injetável. Tem uma ferramenta dos injetáveis para melhorar a produção de neurotransmissores pelo sistema nervoso central. Então, para vocês terem ideia, gente, como às vezes as coisas para chegarem no cérebro, né, a matéria-prima que o cérebro precisa para produzir a serotonina, por exemplo, não é fácil chegar até lá. Então, tem que ter o aminoácido triptofano, que é o aminoácido que o cérebro usa para produzir serotonina. O pobre coitado não é nem muito abundante nos alimentos. Quando a gente come um alimento com triptofano, 90% fica lá no intestino, as bactérias utilizam, células do intestino utilizam, e aí o que escapa ali do intestino tem que escapar do fígado, porque se você está estressado e o nível de cortisol está alto, o triptofano, o fígado pega para ele, e aquele que consegue escapar do fígado chega ali na beira do cérebro e compete com outros aminoácidos para entrar no cérebro. O coitado já está quase morto, né? E aí, quando ele consegue entrar no cérebro, se esse indivíduo está inflamado, o triptofano chega no cérebro e fala, eu não vou virar serotonina, eu vou virar outra coisa. Por exemplo, o ácido quinolínico, que é neurotóxico. Aí vai para a via dos tricates. Aí desvia e vai fazer coisa que para o cérebro não é boa. Então, não tá fácil o rolê do triptofano chegar no cérebro. E aí, quando você faz uma utilização num paciente que está realmente sintomático, estou usando medicamento para depressão, inibidor de recaptação de serotonina, mas nós sabemos que para esse medicamento fazer efeito, você tem que ter a serotonina. Mas coitado do triptofano, não chegou no cérebro, não conseguiu fabricar nada. Então, eu gosto muito daquele paciente que está com uma eficácia de medicação reduzida, que está sintomático e precisa, sabe, aquele suporte para sair da crise o quanto antes. Então, eu sou muito simpática a triptofano ou até mesmo o 5-HTP endovenoso, complexo B. Aí também, eu não sei se tem teanina. Tem teanina, tem glicina, Olha magnésio, taurina. Eu já quero ir lá. Você vai se cuidar. Para o próximo podcast, a gente vai fazer isso, já vai fazer, gravar um sorinho. E muito calma, porque eu ando meio nervosa, segundo o marido. Segundo as pesquisas do marido, eu tô meio nervosa ultimamente. Então, vejam que são recursos maravilhosos, né? Tanto na produção de serotonina, quanto na modulação de glutamato, que o excesso de glutamato também gera um montão de sintoma, e o magnésio e a teanina que a gente está falando são justamente para reduzir a ação do glutamato no cérebro, que tendem a gente ficar mais ansioso, mais agitado, aumentar a percepção de dor. Então, magnésio, teanina, taurina, B6 para dor também é uma coisa interessante, né? Então, tem muito recurso. É importante que as pessoas saibam que existe isso e não banalizem, porque tem realmente o rolê que faz as coisas erradas, mas tem aquilo que é bem feito, aquilo que é bem prescrito e muito bem indicado. E acompanhado, né, Rose? Porque vai lá, toma os negócios, agora vai para casa. Eu, quando vou fazer limpeza de pele, a secretária da minha dermatologista perguntando, Daniele, você está se sentindo bem? No outro dia eu falei, me deixa em paz, tô ótima. Imagina um soro. Eu fiz recentemente a aplicação de ferro endovenoso, que a minha ferritina é muito baixa, e eu tive, na primeira aplicação... Até melatonina. A melatonina... Também tem. Injetável. Olha, não, a fila no vai COVID tinha muita gente que fazia inalatório. É injetável, né? Mas você pode fazer inalatório. Também dá pra fazer inalatório. Adoro, né? Então, eu quando fui fazer ferro, minha última aplicação de ferro, eu vi que a enfermeira, ela colocou numa diluição diferente da minha habitual e foi muito rápido. E eu fiquei morrendo de dor de cabeça. Era para ela ter me ligado, você tá bem? Eu dizia, não, tô bem que você trocou a forma de suplementação de ferro.
E até mesmo o 5-HTP ou o triptofano, né, que são usados pelo cérebro para produzir serotonina, também podem dar problema, né? Tem que ser bem prescrito. Tem o risco, o efeito colateral disso, né? Sim. O 5-HTP a gente acaba não vendo tanto, assim, do paciente ter uma queixa, porque você dá e aí ele tem que atravessar a barreira hematocefálica, tem que produzir também a serotonina, a melatonina, seja o que ele vai produzir depois, mas com o triptofano, né? Mas o 5-HTP tem paciente, não é tão comum, mas tem paciente, principalmente os que já fazem utilização oral, né? de medicação por via oral, desses inibidores de recaptação de serotonina, de vez em quando tem um outro paciente que acaba precisando de um pouco mais de atenção. Que aí é essa questão, que a Rose, quando vê lá, já começa a ver que ele começa a ficar com as bochechinhas vermelhas. Já vai diminuindo a diluição. já vai diminuindo. Na outra aplicação, ela já coloca, às vezes, mais diluído no soro. Ou eu separo, tudo isso tem que prestar atenção. Pergunto o horário. Quando a Germana prescreve esses ativos de sistema nervoso central, eu já meio que fico com o meu radar ligado. Aí a gente se comunica muito, mas eu sempre pergunto para o paciente: o que você está tomando em casa de antidepressivo? Que horas que você toma? Para a gente dar um espaço para ele fazer o soro ou a injeção intramuscular, né? E aí na primeira sessão eu sempre presto atenção como que ele vai ficar, né? Se tem o 5-HTP, com os outros ativos que ela prescreveu, eu coloco na bolsa. Se ele apresentar qualquer enjoo, dor de cabeça, mal-estar, querer vomitar na hora, eu fecho a equipe, relato isso para ela, para não dou uma estabilizada, volto. Se ele aguentar, ou corro um soro de 100, se ele aguentar, a gente continua. Se ele não aguentar, a gente não continua. Relato isso em prontuário. Aí o que eu faço? Na próxima sessão, eu tiro o 5-HTP da bolsa com todos os ativos, e aí faço a primeira bolsa, depois eu venho só com ele. Quando ele chegar no ápice da serotonina, que ele fica com a bochecha vermelhinha e sente vontade de fazer xixi, eu já sei que ele não vai aguentar mais a bolsa, mesmo com a bolsa de 100. Sim. Então, eu já meio que falo com a Germana e não perco toda a prescrição, e o paciente também não deixa de ter o efeito do tratamento. Sim. Mas aí você tem que saber todas essas etapas bonitinho, né? Que horas que você tomou, o que você toma, ó. Se você tomou o teu antidepressivo 10 horas, não vem fazer o soro na sequência, espera um pouquinho, né? Todos esses detalhes. E tu falou aí do antidepressivo, o paciente é igual em todo canto, no Sim. sentido de vez em quando ocorre um ou outro que não me... toma algum remédio? Não tomo nada. Fala pra mim. Não sei o que. Aí, de repente, a Rose chega pra mim, Germana, tu prescreveu isso aqui desse jeito, mas o fulano tá dizendo que toma medicação X. Aí eu falei assim, então, aí eu abro, mas ele não me falou isso, ele falou que não tomava nenhum remédio. Então, assim, como é importante essa questão Da de comunicação, né? E de investigação também, né? Da pesquisa ativa dela lá na enfermagem, de conversando com o paciente, às vezes consegue coletar uma informação que não foi nem na má vontade, pode ser que ele tenha esquecido, ou então já toma há tanto tempo que nem considera que aquilo ali é Entrou na remédio. família já. Exatamente. É muito engraçado, Dani, porque assim, tem paciente que, quando tá fazendo o tratamento com a gente tem que ser um terapeuta também do paciente, né? Não tem jeito. O médico, ele vai atender. A gente que tá ali na enfermagem vai fazer todo o acompanhamento. E aí eles falam assim, mas hoje esse soro tá me dando esse efeito aqui que eu não tava esperando. Aí eu olho lá no controle, fiz as anotações e falei, que engraçado, mas não é para ter esse efeito, não tem nada aí que vai dar esse efeito. Como eu já conheço, eu já sei. Quando ele relata algum efeito, eu falo, esse é o zinco vai te dar dor aqui no músculo, então, eu vou diminuir aqui. É o L-triptofano, aí eu já sei o que acontece. Quando não tem, eu falo assim, o que aconteceu? O que aconteceu em casa? Não tá dormindo bem? Brigou em casa? Tá com algum problema no trabalho? Porque eu sei que não são dos ativos. Aí ele vai e conta, eu relato isso pra Germana, porque isso é importante para ela também, né? E quando o paciente também não quer fazer o injetável, ela precisa ser comunicada. Porque ela vai ter que mudar toda a rota dela de tratamento, de prescrição, né? Então, ela muda todas as dosagens do oral, né? Não é obrigado a fazer o injetável, mas ela precisa ser comunicada que ele não vai fazer o injetável. E aí encontrar um outro recurso que funcione para o tratamento dele, né? Exato, às vezes não vai ser aquela resposta tão aguda e rápida, mas fazendo tratamento por um período um pouco mais estendido, né? Ele acaba conseguindo chegar no resultado. E você que está nos assistindo, gente, não esqueçam de começar a me seguir aqui no YouTube e no Spotify
clicar aqui o sininho para ativar quando tiver programa novo, que toda semana tem programa novo. E se quiser deixar aqui nos comentários, assim, o que você já escondeu do seu médico? Porque de nutricionista, o povo esconde. Não, Daniele, eu não como nada de errado, né? Não, eu só como um pedacinho, sei lá, de quê no final de semana. Mentira, a gente vai pegando no flagrante um monte de coisa errada. E tá tudo bem, porque não precisa chegar lá para nutricionista e responder as perguntas bonitinho para ganhar 10 no recordatório da consulta, Exato. né? A gente quer ver o que tá errado para poder resolver. Então, podem colocar aqui nos comentários os migué que vocês já deram pro seu médico, pro seu nutricionista. Ó aqui, ó. As meninas falando que já rolou uns esconderijos também de Sempre esquecer o rola. remédio, É. né? Ou uns problemas em casa. E aí a gente acha que aquilo que está sendo administrado tá o problema. Não, o problema tá lá em casa. Ou já. aquele, né? Não tô emagrecendo. O que você tomou no fim de semana? Ai, tomei vinho, tomei isso. Ah, você não tá Isso. emagrecendo, né? Tipo, o protocolo que eu tô fazendo na clínica não tá dando certo, né? Não sei por quê, porque eu tô fazendo tudo ótimo. Volta e meia a gente... Tinha repara. uma nossa que a gente adora ela, inclusive, faz tratamento com a gente. Vou fazendo plano de emagrecimento. Ela emagrecida, mas o que tá acontecendo? Ela toma 5 long neck todo dia. Nossa, Todo dia. eu pensei que você ia toda semana. Vou embora, porque isso aí eu não Entendeu? Mas todo dia. Todo dia. Falei, você precisa me ajudar, Germana, porque ela não vai emagrecer mesmo. Aham. Nossa, inclusive para cérebro, cada vez mais os estudos estão mostrando que álcool é assim, né? Se puder não existir na vida, obrigado. Há uns anos atrás até que se tinha uma tolerânciazinha. Agora a tolerância para saúde cerebral e álcool é 0. Mas não é Nervosa. acho que nem saúde cerebral, que é aquela coisa, né? Que eu nunca concordei muito, tem laboratório que às vezes coloca... Paciente aqui em São Paulo vai fazer check-up. Aí recebe como se fosse um diário lá de todos os exames que fez e eles colocam a quantidade de álcool que você pode beber por semana. Tantas de, sei lá, 2 cervejas, 1 taça de vinho, 1 dose de uísque, 1 dose de vodka. Eu nunca fui muito a favor disso aí. No sentido de, a pessoa bebe muita cerveja e tal, trocar por 1 tacinha de vinho, ok. Mas Isso. quando você olha aquilo ali, parece que você está estimulando a pessoa de que, eu não tomo nada, eu não bebo nada, não consumo bebida alcoólica, mas está aqui no É uma laboratório, está dizendo recomendação. uma recomendação. Parece que é uma coisa que vai fazer bem, entendeu? Aham. Só na hora da festa. Depois vem o imposto, uma hora ele chega, né? O imposto, uma hora ele chega. Inclusive, falando em imposto e hora da festa em bebida alcoólica, existem alguns locais também que a gente vê esses protocolos, né? Esse nome que vocês não gostam, mas é porque a gente vê detox, né? Vamos aqui, eu vou fazer um protocolo injetável detox para poder eliminar toxinas, sei lá, alumínio, mercúrio, chumbo do organismo. E aí, tô renovada para a semana que vem lá fazer a esculhambação toda de novo, né? Então, essa questão de protocolo detox. Nutricionista não gosta desse nome, eu já falo logo, a gente não gosta desse nome. E para nós não tem substâncias detox, tem os órgãos que são capazes de eliminar as toxinas e são diversos nutrientes que são envolvidos nesse processo, né? E existe mesmo, assim, essa coisa do injetável e acelerar o processo e tá fígado novinho em folha para mandar abraço semana que vem. Quando o pessoal fala nesses protocolos detox, é mais dentro do contexto de substâncias que vão otimizar aquelas fases 1 e 2 da detoxificação hepática. Quase que não sai. Acho por isso que o pessoal chama de detox, porque o nome é quase um assassinato. Isso, facilita. Para otimizar isso. Para alguns pacientes, se a gente for ver, tem, por exemplo, trabalho com um doente cirrótico, por exemplo, que a gente sabe que eles acabam não tendo a capacidade de excretar amônia e por aí tem uma série de consequências que, por exemplo, fazendo ornitina, realmente melhora como se fosse a encefalopatia desses pacientes. Pontualmente em relação a isso, no contexto de intoxicação. E em relação aos metais, não são bem esses protocolos de detoxificação que a gente acaba acostumando fazer. Quando a gente tem algum paciente que de fato está intoxicado, o alumínio está lá no teto, mercúrio, cádmio, o chumbo,
Até o manganês, né? Que ele é bom, mas se tiver em excesso, ele vai funcionar como um metal no nosso organismo. Então, você acaba fazendo algumas substâncias que vão fazer quelação mesmo de otimizar o seu corpo para excretar aquilo ali. Uhum. Então, assim, dentro de alguns contextos você pode usar algumas substâncias que vão otimizar um pouco mais isso, mas não é também de todo fim de semana eu vou encher a cara e fazer um detox para resolver aquilo ali. Acho que entra dentro mais do contexto de melhorar um pouco as queixas mesmo se a gente for ver, né? Vai ter muita vitamina do complexo B e tal. Então, assim, você encheu a cara, tá ali com dor de cabeça, com ressaca, você vai acabar melhorando, de fato, né? Aham, sim. Agora é importante que as pessoas entendam que não é aquela coisa de vou fazer aleatório sem uma indicação. Como você mesma está falando, então tem exames de sangue mostrando intoxicação por metais pesados. Então vamos quelar, acelerar o processo. E não vai ser também uma sessão que vai resolver aquilo ali. Aham. E aí tem que fazer exames bioquímicos para acompanhar a eficácia, né? Realmente acompanhar a evolução. Exatamente. Porque às vezes se faz essa coisa do detox, faz assim, porque eu acho que eu estou intoxicada, né? Vou lá, faço, vou para casa, pronto, agora eu estou bem. Tudo no eu acho, porque o nome é bonitinho e às vezes não é nem indicação do paciente. Então tem que tomar cuidado com aquilo também que é vendido. Porque eu acho que quando você prescreve o injetável, isso eu pensando, né? Porque eu não prescrevo, é você, que você tem que ter um alvo. Eu quero mirar aqui. Tem um porquê, é uma rota bioquímica, algum sintoma, alguma coisa que eu preciso mirar e resolver. Então, eu sei o nutriente que eu quero, eu sei o nutriente, a substância que eu não quero. E aí você personaliza e depois vai analisar se aquilo deu certo. Não pode ser assim, aleatório, né? Isso aqui é bom, vamos tomar do nada. É que nem quando a gente está fazendo a própria forma oral, provavelmente, né? Que você olha, tipo, lógico, às vezes a gente tem o esqueleto. Sim. O paciente está como cisteína, eu posso colocar a substância A, B, C, D, E e F. Mas você olha para o exame, você vê que um daqueles minerais que você ia usar já está em excesso. Então, para aquele paciente, você não pode usar aquela substância Z, entendeu? Então, com injetável funciona do mesmo jeito. Eu não consigo ser... como que eu vou explicar? Assim, direta em relação à prescrição. Direta que eu digo assim, de facilitar. Sei lá, o meu protocolo de homocisteína vai ser, que eu não gosto nem desse nome, né? X. Vai ser substância A, B, C, D e E. Porque toda vida aí você olha, tudo bem, o paciente precisa diminuir a homocisteína, mas ele está relatando que ele tem dificuldade de dormir. Por que não, então, para aquele paciente você individualizar, tá bom, o foco principal é diminuir a homocisteína, mas vamos colocar aqui uma substância que vai fazer com que ele também melhore essa questão de diminuir o estresse, de melhorar a qualidade do sono. Então, isso é individualizar para a queixa do paciente. Já aproveita o veículo, né? Exatamente, já está fazendo, então, lógico que não dá para você tratar tudo, mas assim, você encontra o laboratório, mas o paciente queixa muito também da queixa XYZ. Por que não associar de melhorar aquele contexto que você precisa e de dar um pouco de qualidade de vida para a queixa principal do paciente? Porque às vezes ele está lhe procurando não porque ele quer resolver a homocisteína, né? Ele está lhe procurando porque ele está com dificuldade de dormir ou porque ele está com problema de ansiedade. E você vê, não, tá bom, então você precisa ajeitar isso aqui do ponto de vista de saúde, do médio e longo prazo, por causa do risco de você infartar, mas a gente junto também vai tratar a sua ansiedade, por exemplo, a sua depressão. Tratar o que às vezes ele nem sabe que tem. Exato. É o olhar do prescritor, né? Para detectar. E a produção agora está desesperada, por quê? Porque ela está dizendo que com certeza vai ter uma fila de 300 pessoas desesperadas com mazela para resolver. Então, por favor, meninas, falem para quem está nos assistindo aonde é que encontram vocês. O Henrique amanhã já vai lá, porque ele ele é meio nervoso. Não, aí sou eu que estou ultimamente. Aonde é que o pessoal encontra vocês? Então, as nossas redes sociais é doutora Germana Martiniano. E consultoria.rose com I. E a da clínica é Núcleo Gero, tudo junto, né? A nossa clínica é aqui em São Paulo. Assim como a Dani, quase todo mundo hoje em dia, a gente também faz atendimento online. E dependendo de onde vocês estiverem, a gente tem vários amigos, vários alunos que já participaram dos nossos cursos,
que, dependendo da cidade, apesar de não ser de São Paulo, a gente consegue indicar um protocolo de tratamento de injetável Com e conseguir segurança, né? direcionar para fazer em algum local que não seja aqui em São Paulo, capital, dependendo do local também, né? A nossa clínica, ela foi construída com o intuito de transformar a saúde dos nossos pacientes, por isso que se chama Gero, de gerar, não é de Germana e Rose, tá? Todo mundo pensa. como Não todo foi mundo uma pensa. coincidência. Então, para os pacientes que são fora de São Paulo, a gente também atende aos sábados, se precisar. Também faz os atendimentos online, se precisar. E sempre baseado na consulta primeiro. Aí quem vai determinar toda a prescrição vai ser sempre a Germana, que é a médica. E todo um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Exato, porque precisa de tudo, né? O estilo de vida, a pessoa precisa comer bem, fazer atividade física, dormir bem, manejar o estresse, que hoje em dia todo mundo vive nessa loucura e, lógico, a depender de como tá e das queixas, de fazer o tratamento médico. E a gente tá te esperando lá, hein? Não, Vamos vamos ter que filmar esse dia aí, só. Eu já tô com a lista de reclamações aqui. Tem as minhas, tem a do marido e do filho. Não deles, pra mim, né? Os defeitos que eu preciso ajeitar. Não é pouco, não, viu? Gente, obrigada. Adorei o nosso programa. Obrigada, gente. Eu acho que tinha que ter mais, eu só acho. Escreve aqui, mais um. Escreve aqui nos comentários pra gente poder convencer as meninas a voltarem a pegar o carro e vir de São Paulo aqui pra Jundiaí, né? Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Os Obrigada, estúdios estão gente. sempre aqui abertos, microfone, câmera, tudo. Pra quando Dani quero voltar. Só vir que a gente tá aqui. Obrigada, a gente Obrigada amou. pelo convite, foi ótimo mesmo. Foi. Adorei. Um beijo, gente. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, esse programa para aqueles amigos que estão precisando, ou seja, todos, porque todo mundo é meio mazelado, viu? Até o próximo programa. Um beijão. Tchau, tchau.